Oi, sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em Física aqui na USP e hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, né? A gente abriu uma discussão na comunidade aqui do YouTube, eu também abri caixinha no Instagram e hoje eu fiz um apanhado dessas perguntas, juntei elas em 10 questões que são pertinentes e todo mundo normalmente me faz quando o assunto é graduação em Física. A gente vai, num próximo vídeo, discutir sobre questões de pós-graduação, então hoje vamos focar primeiro no que as pessoas mais perguntam sobre a graduação em Física em si. Quem achar que alguma questão faltou aqui, eu abro a caixinha de perguntas toda segunda-feira no meu Instagram, então me segue lá e se você tiver mais dúvidas ou quiser perguntar uma outra coisa que eu não respondi nesse vídeo, por favor, envie lá, também me ajuda. E também faço muito vídeo no TikTok, respondo comentários lá, deixa suas dúvidas lá, porque isso me ajuda a ter vídeos quando eu não consigo gravar os conteúdos de física, então me ajuda bastante. Então vamos lá. Primeira questão, como funciona a grade básica do curso de física? Como eu montava meu semestre e me pediram para falar sobre matérias tanto obrigatórias quanto matérias optativas. Bom, primeiro que eu fiz graduação em física aqui na USP de São Paulo, e então o que eu vou falar foi o que eu experienciei estando aqui. Eu não sei se é diretamente aplicável a outros campos, mas eu vou dar uma ideia geral de como era essa parte organizacional e burocrática do curso na graduação. Quando você entra no curso, na minha época, longínquos 2014, você já tem uma grade fechada, não tinha como mudar isso. O primeiro semestre eu fiz as matérias de cálculo 1, física 1, geometria analítica e laboratório 1. Não dava para você pôr matérias, mudar esses horários, trocar professor, isso já estava fixado no seu primeiro semestre, era meio que imutável. A grade básica de qualquer universidade, você pode procurar Universidade de São Paulo, curso de bacharelado em física, currículo, grade básica. Você vai achar a lista de disciplinas, tá? Vai ter alguma plataforma na USP, se não me engano é o Júpiter, e você vai ter listado lá todo o curso ao longo dos 4 anos. Todas as matérias disponíveis, as coisas oferecidas, e você pode ver o passo a passo. Então você vai ter Física 1, 2, 3, 4, Cálculo 1, 2, 3, 4, Laboratório 1, 2, 3, 4 e assim vai. Mas então, o primeiro semestre essas grades básicas e como funciona o segundo semestre. Eu entrei no curso de bacharel noturno e o segundo semestre é você, aluno, responsável para fazer sua matrícula. Ou seja, você tem que entrar lá na plataforma, escolher as matérias que você vai fazer, os horários que você vai fazer e organizar sua grade. Então, se você não faz sua matrícula, você dança. Nós tínhamos naquela época as matérias obrigatórias e optativas, né? E o que acontece? Para você se formar, você tem tantos créditos. Créditos são praticamente quantas horas de aula você tem pela semana. E cada curso vai ter uma quantidade de horas diferente. E dependendo da quantidade de horas que ele tem, ele vai te dar mais ou menos créditos. E para se formar no curso de física, você precisa ter um mínimo de créditos exigido, né, pelo curso do bacharelado. Você tem que fazer as matérias obrigatórias, elas são matérias que todo mundo que forma em física vai ter feito. E você tem que adicionar, né, no seu currículo matérias optativas, que são da sua escolha, livre. E você pode escolher e montar o currículo à sua maneira, como você preferir, alinhado com as suas preferências e com o que você quer fazer numa futura pós-graduação. Então, a partir do segundo semestre, você já pode começar a puxar essas matérias, você já pode montar a sua grade, fica bem flexível. Então, o que aconteceu comigo foi que eu fui organizando, né? Eu entrei no bacharel noturno, fui devagarzinho, migrando para o período diurno, né? Fui ajustando minha grade e encaixando optativas. E isso você tem que ir montando aos poucos de acordo com seus interesses. No meu caso, eu puxei muito mais matéria da matemática no início, até eu chegar nas matérias avançadas de física e começar a puxar. Por exemplo, Quântica 1 é obrigatório para graduação, mas Quântica 2 não era. Eu puxei Quântica 2 como optativa. Mecânica 1 é obrigatório, Mecânica 2 não era. Eu puxei Mecânica 2 como optativa e fui fazendo isso, né? Organizando a minha grade. Então, essa é mais ou menos uma visão geral. Eu recomendo que vocês, antes de entrar em qualquer faculdade, olhem o currículo básico, obrigatório pelo menos, para vocês verem as matérias que vai ter, o que se cobra. Normalmente no site da USP eu lembro que tinha até os livros mais comuns de serem sugeridos por cada professor, e isso ajuda muito a você também ter uma ideia do que é fazer o curso em si, né? Não só assim, eu gosto de física, mas eu odeio fazer conta. É complicado fazer um curso de física se você não gosta de cálculo. Então, enfim, você pode ter uma primeira ideia se a ideia do curso está alinhada com o que o curso faz. Então, puxando esse gancho, muita gente perguntou também qual matéria que eu mais gostei na minha graduação. Então, quando eu entrei na graduação, volte lá no vídeo sobre minha graduação, eu não sabia quase nada de física e tudo era novidade. Então, eu tive um primeiro semestre bem legal até, apesar da pressão toda com cálculo 1, a gente vai discutir isso já. Mas eu gostei muito do meu primeiro ano em si e eu acho que eu tive esse problema no meu segundo ano,
E o meu terceiro ano, mais ou menos, foi onde que eu reacendi aquela chama por física, né? Por conta da matéria de Quântica 1 da graduação. E foi um curso, em termos de física, assim, excelente, sabe? Eu realmente tenho aquela matéria no meu coração, assim, porque foi onde que eu vi alguém falar de física com uma paixão de física enorme, porque estava falando enorme, e um curso teve, assim, diversas nuances diferentes. Foi um curso que você saía das aulas assim, meu Deus, o que eu acabei de ver? Realmente muito bom. Então, eu acho que a minha matéria preferida da graduação foi Quântica, a primeira Quântica, né? Depois eu fiz todas as outras, mas a primeira foi marcante por conta de ter reanimado, né, para continuar na carreira acadêmica. Próxima questão: como funcionam as avaliações dentro do curso, né? Você tem provas, seminários, trabalhos. Essas coisas variam muito de professor para professor, mas o padrão é que de todas as disciplinas, fora laboratório, maioria das vezes vai ser prova, tá? Então você vai ter 3 ou 2 provas por semestre e normalmente é só a média ponderada das 3. Tem alguns professores que fazem uma subaberta. O que é isso? Você não conseguiu a média nas 3, você pode fazer uma prova e colocar no lugar de uma dessas 3. Outros não fazem, mas no geral, a maioria dos cursos vai ser prova, avaliação. Laboratório, normalmente, nos primeiros semestres eu lembro que eu fiz prova, depois foi só os relatórios dos experimentos que você estava executando. E quando você vai chegando no final da graduação, algumas matérias começam a ser mais lista, seminário, mas é bem raro, tá? Normalmente isso acontece muito mais nas matérias de pós-graduação. Então, praticamente entre pensando que a avaliação vai ser prova. Como eu estudava? Quantas horas, livros, métodos, etc. Se vocês voltarem agora nos outros vídeos também, no da FUVEST, no da minha graduação, vocês vão ver que assim, eu entrei sem pensar em nada disso, eu maximizava horas, sem pensar sobre o que era estudar, sem pensar em rotina, sem pensar em absolutamente nada, só ia fazendo no modo aleatório. Então eu não tinha muito método, nem era tipo um protocolo bem estabelecido de como eu estudava ou pensava nisso, né? Eu só sentava e ficava estudando até a exaustão. Então eu não sei nem quantas horas eu estudava. Quando eu entrei na graduação no meu primeiro semestre, eu inclusive tinha o hábito de estudar de madrugada, então eu tinha aulas das 7 às 11, chegava em casa e ficava estudando até as 4, 5, 6 da manhã e depois eu dormia e ficava nesse jet lag social enorme. Então assim, eu não tinha muito a noção disso nos 2 primeiros anos da minha graduação, era meio que só realmente estudar e fazer as provas, não tinha muito método. Depois que eu tive aqueles problemas todos que eu falei, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, né, e comecei a organizar meus horários. Então eu coloquei minhas matérias pela manhã e eu gostava de estudar durante a tarde, até o período de 6h30, assim. Devia estudar algo entre 4, eu acho que esse é o mínimo de horas por dia, e chegava a, sei lá, 7, 8 horas, dependendo do dia, né? Livros, o meu hábito sempre foi pegar todos os livros que eu podia. Então, por exemplo, fui fazer Quântica. Eu pegava todos os livros da biblioteca de Quântica e pegava alguns tópicos que eu ia aprender no curso e lia em todos eles. Então, assim, não era uma leitura detalhada, porque eu não queria ainda aprender o tópico, eu queria ver qual livro se comunicava melhor comigo. Então, eu ia na biblioteca, pegava todos, fazia isso e selecionava os livros que eu achava que eram mais interessantes. E com isso também eu mapeava os livros que eram bom de ler, os livros que eram bom de fazer exercício, os livros que trabalhavam alguns tópicos de maneira em mais detalhe, outros tópicos em menos, eu ia organizando daí. Eu nunca tive um método de estudo no sentido assim, nunca fiz algo assim, estudo intervalado, essas coisas, isso nunca funcionou pra mim. Eu realmente acho que estudo pra mim é algo que você faz adequado a cada atividade. Então, o jeito que eu estudava quântica é diferente do jeito que eu estudava cálculo. O jeito que eu estudava computação é diferente do jeito que eu estudava para física. Então não adianta eu usar o mesmo método para todos e eu nunca consegui achar um método que funcionava. Eu acho que, assim, essas coisas de estudo intervalado, tempo, descanso, isso é o padrão. Mas dentro de uma sessão de estudo, o que eu quero é aprender o máximo possível. Eu, na verdade, fui tirando coisas que eu vi sobre método, porque, por exemplo, essas coisas de sublinhar, escrever, tomar notas enquanto lê, tipo, isso para mim sempre foi algo que eu fiz, mas eu não me lembro uma vez que eu voltei num texto que eu sublinhei ou marquei com marca-texto ou tomei notas do lado e li isso de novo. Então eu comecei a parar de fazer tudo, sentar, ficar lendo e pensar como que isso conecta com as coisas, porque eu queria que o conhecimento estivesse em mim, não só no papel sublinhado para eu ver depois. Fui devagar, eu fui, na verdade, deixando métodos e focando só em fazer o que eu tinha que fazer. Então eu não tenho muito, assim, dicas de como estudar. Eu só sento e penso sobre o material que eu vou estudar e tento engajar com ele de forma que faça sentido o que eu estou lendo com aquilo que eu quero absorver. Então, por exemplo, se eu for estudar quântica, eu vou pegar... Bom, a gente vai aprender a equação de Schrödinger. Primeiro eu me pergunto por que eu vou aprender isso, para que eu preciso disso, e eu começo a questionar essas coisas.
e eu tento entender por que a pessoa construiu aquilo daquela forma. Eventualmente isso vira tipo uma história e entro meio que numa sinergia com isso e eu consigo fazer isso ficar mais palpável e mais concreto. Mas eu já nem tipo tomo nota escrevendo, não sublinho nada disso porque realmente eu acho que assim, eu gasto tempo fazendo isso e eu nunca voltei nisso. Então é um método que nunca teve utilidade para mim. O que eu gosto de fazer é, depois que eu estudo, hoje em dia o meu estudo é bem diferente porque eu faço pesquisa, não é exatamente para prova, mas eu acho que isso é aplicável também durante a graduação, vocês podem tentar. Fecha o livro, bota de lado e você tenta montar uma espécie de aula com o seu conhecimento. Por quê? Porque isso vai forçar você a pensar no passo a passo que foi estabelecido pelo livro e pensar o que é lógico. Por exemplo, se eu quero montar uma aula sobre cinemática e eu quero falar de equações de movimento, quais são os ingredientes estritamente necessários para que eu passe para minha audiência toda essa informação sobre equações de movimento em cinemática, né, equações horárias em cinemática, quais são os ingredientes cruciais para eu alimentar minha audiência de forma que eles entendam aonde eu quero chegar e faça sentido essa história que eu vou contar. Porque assim, dar uma aula, nesse caso, você praticamente falar igual um livro, entende? Você tem que dar os ingredientes, as pessoas vão vendo aquilo ser construído até chegar no ponto que você quer, aí vai clicar na cabeça delas que você está contando. Então, o exercício de você, depois que estudar, fechar o livro, começar a montar essas coisas, faz um estudo meio que ativo, porque você tem que pensar não só na informação que você tem, porque você pode saber tudo disso e não conseguir comunicar para uma pessoa. E você tem que pensar o que é ruído, o que é estritamente necessário. E você escreve notas pensando que alguém vai ler elas e ter que aprender com suas notas. Esse é um exercício que eu acho muito bom, porque principalmente quando você está fazendo pesquisa, o seu objetivo não é só produzir, mas é também comunicar. Você vai ser o seu próprio estudante no futuro. Porque vamos supor, eu estou trabalhando num projeto hoje, terminei. Daqui 10 meses, pode ser que eu precise de alguns resultados que eu tinha nele. E aí você vai voltar nas suas notas, se elas estiverem mal escritas, você vai ter que reaprender aquilo que você já aprendeu. Esse é um comportamento bom para que no futuro você facilite também o seu trabalho. Então pense que você está escrevendo essas notas para você no futuro, caso você não queira ninguém leia elas ou não vai ensinar ninguém com isso. Mas eu acho que esse é o método mais efetivo que eu tenho. Agora, falei da métrica de horas, mas eu não gosto muito de métrica de horas. Eu acho que cada um tem que encontrar o que funciona para você, tá? Mas com certeza era entre 4 e 8 horas aí por dia. Como estudar para a prova e como estudar para aprender, que é uma diferença, né? Por exemplo, eu tenho algumas notas muito altas na minha graduação de cursos que eu não aprendi nada e algumas notas baixas na minha graduação de cursos que eu aprendi muita coisa. E isso é paradoxal, né? Você fica pensando, bom, se a pessoa tira um 10, é porque ela sabe tudo daquilo. Se a pessoa tira um 5, é porque ela não sabe tanto daquilo. Não é necessariamente verdade. Existem avaliações que são são objetivamente mais difíceis que as outras e nessa você está sendo testado habilidades bem diferentes e além disso existem cursos que são muito mais profundos que outros porque o professor faz aquele curso de forma bem diferente. O que acontece? Eu acho que esse é um dilema que todo mundo tem. Eu acho que você tem que entender que a sua graduação é um espaço para você se virar e aprender bastante por sua conta. Você tem uma responsabilidade pelo seu aprendizado. Não é ninguém que vai fazer você aprender, não tem professor que vai fazer você aprender. Você tem que começar a ser um pouco mais protagonista nesse lado e puxar isso, você vai ser responsável pela quantidade que você aprende. A experiência que você tira da graduação é a sua experiência, é bem importante o papel ativo, sabe? Eu não vou entrar aqui no mérito de cursos de professores que são pesados e coisas assim, porque isso sempre tem, isso vai ter em qualquer curso, isso tem em qualquer campus, infelizmente faz parte, mas o que eu quero dizer é assim, vamos pensar nos cursos que são objetivamente difíceis e nesses desafios que a gente tem durante a graduação. O que eu faço, né? Demorei algum tempo para entender esse balanço, então eu acho que também foi depois do segundo ano ali que eu entendi que eu precisava encontrar esse balanço entre a performance no curso e o que eu estava aprendendo. E o melhor dos mundos é juntar os dois. Para mim, o que funcionou foi, de novo, eu tinha esse hábito de estudar daquela forma meio caótica no início. Quando eu comecei a organizar meus horários, colocar o esporte de manhã, organizar uma rotina, eu notei que eu conseguia ter contatos muito mais frequentes com a matéria, de forma que eu tivesse sempre apto a fazer uma prova, no sentido de que eu estava sempre avançado a respeito do curso. E o que eu vou falar é extremamente clichê, porque a melhor dica que funcionou para mim é estudar antes da matéria. Então, se o professor vai dar a disciplina, sei lá, quarta, segunda e terça eu já estudei o que ele vai dar e eu uso a aula realmente só como espaço para ver um cheque de sanidade se o que eu estou estudando e o que eu estou entendendo faz sentido e tirar minhas dúvidas. Esse foi o jeito que eu mais consegui aproveitar os cursos e também eu acho que aprender não só estudar para provas, porque eu estava sempre apto a fazer uma prova, eu tentava agora focar nisso, eu vou estudar, eu vou tentar entender aquelas coisas
e vou focar em aprendizado e estar sempre apto para fazer uma prova e vou tirar aqueles comportamentos de ficar fazendo bursts de dedicação próximo de prova. Por quê? Porque eu acho que aquilo só me causava ansiedade e ali eu ficava tão estressado que depois da prova eu só queria esquecer tudo aquilo e deixar pra lá. Aquilo que eu tava aprendendo ficava com essa carga pesada, sabe? De estar associado com um movimento de muito estresse e eu acho que isso a longo prazo me deixava com um bloqueio até de voltar a estudar aquilo. O que aconteceu foi que eu tentei juntar o útil ao agradável e ter uma rotina mais saudável de estudo, uma rotina mais frequente de estudo e uma rotina menos estressante de estudo, de forma que eu estudava constantemente e foquei em aprender a estudar dentro da minha realidade, ou seja, como que eu aprendo. Igual eu falei do método, isso eu fui aprendendo por tentativa e erro. Eu fiz várias coisas, fiz estudo grifado, fiz estudo, sei lá, leitura dinâmica, fiz essas coisas todas e fui vendo que funcionava. Isso é pessoal, não tem como eu te falar o que funciona pra você, mas uma vez que eu aprendi como se estuda, eu consegui usar o estudo para estudar da forma que eu aprenda, independente do que eu vá fazer. E provas eu comecei a tratar elas só como uma extensão de exercícios do que eu já estava fazendo. Então, se eu já estava fazendo exercícios que faziam sentido, a prova ia ser só uma extensão disso. E aí, nesse sentido, eu comecei a conseguir performar bem em provas enquanto eu aprendia e juntar o útil ao agradável. Só que tem um fenômeno interessante que as primeiras vezes que eu fui fazer isso, por conta que eu estava mudando esses métodos, eu parei com esse burst de dedicação próximo da prova e comecei a fazer a prova só com o que eu já tinha estudado, mantendo esse estudo frequente, acreditando nesse processo. As primeiras provas que eu fiz eu não fui tão bem, porque eu fiquei muito nervoso, mas todas eu saí com aquele sentimento de que, pô, eu podia ter feito mais, eu sei que eu podia, eu sei que eu conseguia, eu sei que eu sabia. E aí eu comecei a digerir esse pensamento e, na verdade, eu entendi que essa é a melhor das situações, sabe? Assim, no sentido assim, se for pra não ir tão bem, que você não vá tão bem, mas saia sabendo que você poderia ter ido melhor, porque era muito melhor eu ter esse sentimento, entendendo que eu estou aprendendo no processo, do que o contrário, de sair da prova e falar, putz, eu fui mal porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, na minha opinião, eu comecei a ficar amigo desse pensamento até eu falar, bom, se eu consigo fazer mais, porque eu não estou fazendo, né? E mais, eu digo, performar. O que está me atrapalhando? Nervosismo. E eu comecei, na verdade, a tentar domar isso, mantendo essa postura positiva de eu sei que eu posso mais, eu sei que eu consigo mais, e é só o nervosismo que está me atrapalhando, por exemplo, com tempo de prova, errando um erro bobo. Então, eu comecei, a me preparar um pouco mais com mais exercícios e tentar manter essa cabeça de que, pô, eu sei que eu conseguiria fazer mais. Vamos acalmar e fazer a prova mais tranquilo, que vai dar certo. E, eventualmente, eu consegui manter níveis de nervosismo durante a prova que me permitissem performar dentro desse processo e tudo ficou bem mais tranquilo. Meus últimos 2 anos de graduação foram bem mais suaves. Quais os pontos positivos e negativos do curso? Falar de algumas dificuldades, coisas desse tipo. Bem, quando eu entrei em física, eu não achava nem que eu ia me formar. Então, como eu já disse nos vídeos anteriores, eu não senti tanto essa pressão de performance no início, sabe? Eu diria que o meu primeiro desafio óbvio no curso de física foi o curso de cálculo 1, mas eu não tava daquele jeito, se eu reprovar, eu fosse um fracasso, sei lá. Eu não tinha tanto esse sentimento, porque na minha cabeça eu tava aqui só pra tentar o curso e caso eu começasse a reprovar muitas vezes, eu ia só falar, bom, talvez não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. Não tava tanto com isso, não tava tão preocupado assim, não. Era um jovem, quando você é muito jovem é muito fácil de você arriscar tudo, mas enfim. Eu, então, não senti tanta pressão. Eu, lógico, senti o efeito psicológico do curso, porque foi problemático, mas eu não fiquei tanto assim, eu sou uma farsa, ou eu não deveria estar aqui nesse primeiro semestre com isso tudo, porque eu acho assim, foi aprovado no vestibular, eu entrei de forma honesta. Não é assim também, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e tentar. Só que aí, de novo, depois que as coisas começaram a dar certo, aí eu caí nessa coisa de performance e isso fez com que eu não tivesse mais alinhado com o curso em si, pensando no que eu gosto de fazer em física e o que eu estava fazendo. Eu acho que o ponto negativo do curso, para mim também, que foi bem alinhado, né, com essa coisa do que eu comecei a me sentir, foi o fato de o curso, em algum momento, eu estar com muitos professores que me fizeram também, assim, focar em aprender as coisas sem um propósito, sabe? Eu acho que, assim, essa coisa da defasagem que eu fiquei entre o que eu idealizava fazer física e o que eu gostaria, né, de estar fazendo, isso foi uma coisa minha, mas eu acho também que eu tive um segundo ano que eu tive muitos professores que não estavam tão alinhados também com dar aula de física, eles estavam meio que, só exibindo um monte de conteúdo sem realmente ter algo a mais ali. E eu acho que isso contribuiu com a minha situação na época e foi algo que eu senti também que o curso de física estava distante de fazer física e isso tudo foi uma coisa bem, bem ruim para mim e
Tanto é que arrumar minha grade e escolher professores que eu gostava de ter aulas foi uma das coisas mais espertas que eu fiz. Isso, de novo, é pessoal. Os professores que vão ser bons para você não necessariamente são os que são bons para mim. E tá tudo bem. O importante é você estar feliz e se sentir bem quando você faz o curso. Não é algo universal. Você tem que achar quem é que conversa com você e tem essa sinergia. Então, eu acho que os pontos negativos foi essa dificuldade que eu tive no meio do curso com esses desafios o dilema de fazer física e como eu estava fazendo física. Eu não sei se é exatamente um ponto negativo ou positivo do curso em si. Eu acho que eu sou uma pessoa que, por conta da postura que eu entrei na faculdade, eu não senti tanto essas coisas que as pessoas sentem mais no curso, porque eu realmente estava bem desligado a respeito dessas coisas de o curso em si, sabe, no sentido mais cru dele. Eu vim de uma cidade diferente, eu não conhecia São Paulo, eu tinha várias outras coisas para ajustar, eu não fiquei tão preocupado, tipo, o professor me deu uma patada, o professor foi mal educado comigo. Isso aconteceu várias vezes comigo durante o curso, mas eu nunca dava importância nenhuma para isso, então isso nunca afetou a minha cabeça. Mas eu sei que as pessoas sentem muito essas coisas, eu acho que é um ponto negativo do curso. Tem muito professor que vai ser desrespeitoso, vai ser complicado de lidar, mas eu nunca senti essas coisas porque eu realmente nunca dei muita relevância para elas. Então eu acho que os pontos negativos do curso, eu diria que são muito mais correlacionados com o meu estado mental durante ele, e isso é muito a minha postura, como eu fui evoluindo dentro do curso e aquilo que eu fazia e o que eu estava realmente, que eu pensava e fazia, e esse conflito que eu já narrei no outro vídeo. Mas cuidado também com essas coisas de generalização, porque todas as faculdades que eu pisei, todo mundo narra algumas coisas similares de vários cursos, e infelizmente vão ter professores que são carrascos, vão ter professores que são grossos. E aí, assim, eu acho que a faculdade, em algum momento, principalmente quando você tem essa liberdade de montar sua grade, você tem que pensar em várias coisas, né? Primeiro que o custo-benefício de cada professor nesse sentido. Quanto você vai aprender, do quanto aquilo vai demandar de você emocionalmente. E eu acho que achar esse balanço, que foi o que eu fiz quando eu comecei a escolher minha grade, é outra coisa muito importante. E eu acho que outra coisa que vocês têm que prestar atenção, principalmente quem tem essa flexibilidade de escolher os horários, e eu fiz isso muito, existiam professores que eram excelentes professores, mas eram horríveis em termos de avaliação. Então, a exigência que eles faziam era muito maior do que a do curso, e eu achava isso, tipo, o custo-benefício não batia pra mim. Mas aí o que eu fazia? Eu me matriculava em outro professor que eu não gostava tanto da aula, e nenhuma pessoa cobra presença aqui, pelo menos, e eu ia assistir a aula do outro e conseguia fazer a avaliação do que eu estava fazendo sem problema, sem precisar ir naquela aula. E, de novo, isso é tranquilo, nenhum professor fica assim, nossa, tal aluno não tá vendo a minha aula, então, assim, eles nem sabem quem você é, e se você não for, a maioria não importa. Eu tive, sei lá, 2 professores na graduação que cobraram presença. Então, eu sempre fazia, tentava maximizar o custo-benefício de, bom, eu vou fazer as avaliações e jogar o jogo com pessoas que eu acho que têm avaliações justas, e eu vou aprender com as pessoas que eu acho que dão as aulas que eu mais gosto. E eu comecei a fazer esses jogos também de ouvinte em alguns cursos, enquanto eu realmente estava sendo avaliado em outros, porque para mim não tinha muito propósito também, assim, desde que eu estava aprendendo. E eu sei que as consequências do mundo acadêmico vão ser minhas, né? Tipo, se eu não aprender algo bem, a única pessoa que vai ser culpada por isso sou eu, e a única pessoa que vai sofrer com isso no futuro, quando eu for exercer minha profissão, sou eu. Então, eu nunca me preocupei muito com essa questão. Então, eu sempre comecei a organizar de forma que eu assistia às aulas que eu achava mais interessantes e estava fazendo as avaliações que eu achava mais justas, tentando achar o melhor dos dois mundos. O que fazer na graduação pensando em seguir vida acadêmica e como decidir sua área de pesquisa na graduação? Essa é uma excelente pergunta, e eu digo que, da minha experiência, o que eu fiz foi me expor para tudo. Tudo. Cara, eu entrei em várias iniciações científicas informais. De novo, como eu falei no vídeo da graduação, eu tive o privilégio dos meus pais me ajudarem durante a graduação. As coisas que eu fazia em termos de dinheiro na graduação eram mais monitorias, e eu já participei de um projeto também que chama Projeto USP Escola, que a gente ganhava uma bolsa para ir dar aula em umas escolas públicas. Eu fiz esses estágios em escolas públicas de São Paulo. Então, essas foram as atividades remuneradas que eu fiz durante a graduação. Eu não fiz muitas iniciações científicas remuneradas. Eu entrava nelas de forma informal, ou seja, era mais eu e o professor trocando ideia, falando sobre uma área, e passar alguns artigos para eu ler e tal, porque eu não queria assumir a responsabilidade da bolsa e ter que ficar naquilo muito tempo, porque eu queria testar várias coisas, eu queria ver vários grupos, e essa foi a abordagem que eu escolhi para mim. Foi um chute, porque não dá para você saber como é o melhor jeito. Eu tenho colegas que entraram na primeira iniciação científica, fizeram os 4 anos de graduação com o mesmo professor, foram para doutorado em seguida com esse professor e seguiram uma carreira sempre nessa mesma área. Eu já fui bem mais caótico, eu fui na parte experimental, fui na parte teórica, fui na parte, assim, fui em várias coisas, como que eu escolhia no final, né? De novo, isso está muito associado à forma que eu entrei na física. Eu sempre tive muitos interesses, eu acho que assim, tópico em física não era um problema para mim. Não tinha tópico que eu não gostava, não tinha algo que eu acho que eu não
conseguiria me ver trabalhando no futuro nesse sentido. Eu não sou muito fã de coisas muito matemáticas e muito teóricas, abstratas ao extremo, mas fora isso, eu sabia que qualquer coisa que eu entrasse eu ia achar massa trabalhar no futuro. Então o que eu fiz foi priorizar o grupo e escolher pessoas que eu me espelhasse e admirasse como orientadores, né? Então assim, eu estava em 2 grupos, um grupo, as pessoas que eu gostava lá não podiam me orientar naquela época, e o outro grupo, eu estava num grupo de estudo e estava me dando muito bem, estava achando bem legal, estava gostando das posturas dos professores envolvidos. Então, esse foi o jeito que eu escolhi. Os 2 tópicos eu gostava muito. Acabou que, no fim das contas, depois que eu fiz todas as iniciações, eu tendi para física de partículas. E esses 2 grupos eu tinha boa relação. Mas como num dos grupos, as pessoas que eu queria que me orientassem não estavam disponíveis, eu optei para ir para o outro grupo que eu achei que, pensando no longo prazo, eu estaria melhor, né? E teria mais oportunidades e também uma gestão, né, de futuro na carreira acadêmica melhor. Então foi assim que eu escolhi. Não foi tão relacionado ao tópico, tanto é que eu entrei no meu mestrado sem saber muito sobre o tópico que eu ia pesquisar. Mas, cara, foi uma ótima escolha, tô bem feliz. Então eu me expus muito, falei com muito professor, falei com muita gente, falei com muitos alunos, perguntei para todos os alunos anteriores, tanto da minha orientadora quanto dos outros grupos que eu estava, como que eles se sentiram, onde que eles estão, fiz toda essa coisa. E eu escolhi mais pensando na pessoa que vai me orientar, na presença que ela vai ter na minha vida, nesse longo prazo e nessa relação que a gente poderia desenvolver. Então, minha recomendação é procure muita gente, fale com muitas pessoas e procure se conhecer bem, porque você precisa saber como você vai se sentir ali. E trabalhar com uma pessoa é diferente de ser aluno dela. Isso é muito diferente. É importante que talvez, se você conseguir, antes de você entrar oficialmente na pós, ter alguma relação de trabalho, seja uma iniciação, um grupo de estudos, alguma coisa que tenha um contato um pouco diferente do que daquela relação aluno-professor, ajuda muito, porque pode ter professores que são excelentes professores enquanto você está na relação professor-aluno, mas são péssimos orientadores e vice-versa. Então, tentem ter algum contato antes de entrar, se possível. Quais pontos considera mais importantes pensando em alguém que quer viver de pesquisa e fazer a graduação focado nisso? Rotina. Acaba aí. Eu acho que a primeira coisa é você pensar que as pessoas focam demais, que é óbvio, porque é uma das coisas mais importantes na graduação, aprender e estudar aquele negócio de gênero, etc, blá blá blá. Mas isso, cara, todo mundo que forma em física é capaz de fazer pesquisa nesse sentido. Pô, é um curso difícil, se você conseguiu terminar ele, você é capaz de aprender, você consegue resolver problemas. A questão é que o investimento de viver de pesquisa é um investimento pessoal tão grande, no sentido de que você atrasa certos aspectos da sua vida, porque você vai ser uma pessoa formada e, assim, se você não seguisse na vida acadêmica, você poderia estar num trabalho que provavelmente ganharia mais. Pelo menos todos os meus colegas que foram para o mercado financeiro e outras coisas, eles adiantaram algumas fases da vida, né? Eles entraram com salários melhores do que uma bolsa de mestrado. Na época, a bolsa de mestrado, quando eu fiz, era R$ 1.500. Hoje teve um reajuste, mas deixa pra gente falar disso no vídeo de pós-graduação. Mas pensando que você vai investir certos anos da sua vida numa coisa, o que você quer é tornar que o caminho seja prazeroso, pelo menos, para que aquilo faça sentido e você não fique se sacrificando por algo que não faz mais sentido para você. Então eu acho que o mais importante para alguém que quer viver de pesquisa é aprender que fazer pesquisa é algo pessoal. Não existe receita, não existe manual no mundo que vai te fazer aprender a fazer pesquisa de forma única. Não existe. Eu gosto de acordar cedo, eu paro de trabalhar no fim da tarde e eu sigo essa rotina estrita. Se você passa aqui no corredor e pergunta para qualquer pessoa, cada um vive de uma forma muito diferente. Eu fiz o estágio no exterior, o vídeo já deve estar no ar. Cara, eu cheguei lá, cada professor se comporta de forma muito diferente. Todos estão no mesmo lugar. Tem um que, tipo, trabalha de madrugada, tem outro que trabalha de dia, tem outro que faz esporte pra caramba e trabalha muito menos horas. Todos estão no mesmo lugar. Todos chegaram no mesmo lugar. Eu acho que o mais importante, pensando na experiência pessoal, é você se encontrar e estar confiante das suas habilidades, e isso você só consegue com autoconhecimento e essa jornada de entender como você performa, como você vive sua vida de forma que você consiga maximizar seus resultados, trazendo aquele balanço de várias áreas da sua vida. Isso é possível, requer dedicação, requer tempo, e se você puder, faz terapia também, que ajuda muito, e eu acho que isso é a parte pessoal de quem quer fazer graduação pensando em seguir em vida acadêmica, mas eu acho que isso serve para quem quer fazer qualquer coisa. Se autoconhecer é bom para você saber onde você tem que ir, onde você não tem, e respeitar suas escolhas e ser feliz com elas. Agora, eu acho que o currículo básico, assim, pensando na parte burocrática, se você quer seguir graduação e pós-graduação em física, no final da sua graduação, né, vai ter uma análise de currículo, então, infelizmente, essas coisas de nota vão contar. Eu tenho colegas, assim, que têm currículos mais diversos possíveis, e todos eles
conseguiram a bolsa, eu tenho colegas com reprovação que conseguiram bolsas. Então, assim, eu não sou um avaliador de bolsas, não tem como eu te falar o que é exclusivo, qual que é o limite, tipo, eu não sei. Eu tenho colegas com currículos diversos que conseguiram bolsa, eu só sei, tipo, dar essa informação. Mas o que acontece? No fim da graduação vai ter a análise de currículo, você tem que fazer a prova que chama Exame Unificado de Física, é uma prova que você vai fazer e essa nota dessa prova vai ser comparada com todos os ingressantes. Então tem essas duas coisas e além disso você precisa de carta de recomendação de vários professores que recomendam você como aluno para aquele serviço de pós-graduação, e essas são as coisas burocráticas. Além disso, eu acho que o que eu falei na pergunta anterior, procurar um orientador que você acha que vai dar certo de trabalhar junto, pensando que esse orientador vai ser seu chefe por alguns anos, e vocês têm que desenvolver uma relação boa para ter um ambiente frutífero para fazer pesquisa. Mas foquem na parte pessoal, que as outras coisas vocês vão conseguir alinhar de forma natural. Pelo menos foi assim que aconteceu para mim. Primeiro eu trabalhei o pessoal, depois essas outras coisas vieram meio que de graça, foi muito trabalhoso, teve um custo muito alto arrumar a parte pessoal, mas as outras coisas vieram muito mais tranquilas depois disso e é o que eu recomendo para vocês. Mas fiquem atentos, principalmente em quem vai orientar vocês. O que vocês esperam do orientador? É um trabalho, gente, é um trabalho. Como qualquer trabalho, tem que estar as duas partes, tanto do empregador quanto da pessoa que está sendo empregada, clara. O que se espera do aluno, o que se espera do professor, tudo isso tem que ser discutido. Então, tratem isso como um trabalho. Quero entrar em física agora e o que é mais importante saber. Se fosse para eu voltar e falar no ensino médio, o que é o mais importante de saber antes de entrar em física é matemática. Você pode não saber nada de física, que era o meu caso, mas se você tiver uma base boa em matemática, sua vida vai ser muito mais fácil. Então, se você está vendo esse vídeo no ensino médio, ou você está vendo esse vídeo e está estudando para entrar em física ou engenharia, foca numa base matemática boa, tá? E o que é uma base matemática boa? É você saber realmente o básico de funções, o básico de funções trigonométricas, essas coisas de equações de segundo grau, coisas desse tipo. E caso você consiga e tenha tempo e seja factível dentro do seu contexto e da sua realidade, se você conseguir se expor um pouco a coisas como cálculo 1, isso facilita esse primeiro contato do primeiro semestre, que com certeza foi o maior pulo lógico que eu tive na minha vida. É bem diferente fazer matemática no ensino médio e fazer um curso de cálculo 1. Foi uma surpresa enorme. Eu não tinha base suficiente para estudar cálculo por conta, mas eu acho que hoje em dia tem muito mais conteúdo do que tinha quando eu entrei. Tem vários sites com cursos completos, vocês podem pegar e tentar, e se vocês fizerem em casa e não conseguirem entender, pelo menos vocês vão ter uma ideia já quando o professor falar. E eu acho que hoje em dia isso tem muito mais oferta de material do que tinha quando eu estava entrando na graduação. Então, assim, é uma dica. Eu sei que isso é muito irrealista pensando em várias pessoas, inclusive, tipo, eu mesmo, que quando eu estava nessa situação, eu já tentei olhar coisas de cálculo, mas não consegui entender nada, fui aprender durante o curso da faculdade mesmo e foi um pouco traumático. Então, base matemática eu acho que é muito mais importante do que saber física, tá? Porque você vai entrar no curso de física para aprender física. Se você já souber tudo de física, na hora que você entrar no seu curso de física, você vai ficar fazendo um monte de coisa que você já sabe. Então, se você não sabe tanta física, não se preocupa, porque a ideia do curso é te ensinar. Mas matemática é uma coisa que eu acho que, se você souber, facilita muito sua vida. E a base que você precisa é uma base meio que assim, um ensino médio forte, você está com a coisa do ensino médio alinhado, já ajuda. Mas se você conseguir entender alguns conceitos básicos de cálculo antes de entrar, isso vai com certeza fazer a sua vida ser muito mais fácil. Bom, isso conclui as 10 questões que eu fui pegando ali da graduação. De novo, eu abro caixinhas no Instagram toda segunda-feira, por favor, me segue lá, me dá essa força, que eu acho que eu consigo criar mais conteúdo lá quando eu tenho mais questões, porque às vezes eu tô na correria que eu não consigo gravar o vídeo ou pro Instagram ou pro TikTok sobre física, e responder as questões me ajuda a dar uma mexida lá para não ficar parado. Eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma questão, deixa aqui embaixo que eu posso fazer uma versão 2 desse vídeo, e vai falando também sobre suas questões sobre pós-graduação, que a gente vai fazer o 10 perguntas, talvez, não sei, sobre pós-graduação no próximo vídeo. Por hoje é só, espero que todo mundo esteja bem aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.